Olá! Olá! Oi, olá. Olá, meninas lindas, maravilhosas, bem desenhadas, bem resolvidas e etc, etc, etc. Estamos no Soluções Mulher, um programa idealizado pelo nosso deputado estadual, meu marido, comandante Dan. E é muito bom estarmos juntas nesse espaço cedido para nós mulheres papearmos, conversarmos assuntos que nos edifiquem, fortaleçam, que nos ajude, que fortaleça, que ajude, que, enfim, nos faça crescer em fé, em conhecimento, graça. Eu sou Márcia Costa e no programa de hoje, elas. Aqui, olha, elas, para você que não está vendo, só está ouvindo pela Boas Novas, tem um monte de coração na tela. Elas, minhas queridas amigas, irmãs, companheiras, Andréia Oliveira, Stephanie Seixas, Fernanda Fernandes. Bom tê-las aqui, queridas. Prazer é nosso, eu tenho Nossa, Ah, sempre certeza nosso. disso. maravilhoso. Esse é o nosso espaço. É o nosso momento. É o Pois nosso momento. é o nosso momento, é a nossa vez, a nossa horinha boa. E no programa de hoje, a filha de Francisca está com a Menina. pauta. A mãe das gêmeas está com a pauta. Stephanie Seixas, é isso mesmo? É isso mesmo. Vamos falar de uma coisinha que nem envolve muito a nossa vida, né? A fé. Eu acho que É. poucos a gente precisa da fé nos dias atuais, principalmente, Né? né? E aí a gente vai passear com as nossas opiniões. E tem gente, Stephanie, que acredita que não precisa, E tem gente que realmente. acredita, isso é verdade, Andréia. Mas precisa. O Soluções de Mulher, a gente não dita muitas coisas aqui, não, mas uma coisa eu vou falar, eu vou ditar. Precisamos de fé. O justo não vive pela fé. Então é isso. É o nosso Agora que teminha de hoje. paradoxo, né? Agora que paradoxo, como é que você acredita que não acredita na fé? Então, Eita, aí É. é. Como é que tu pode Aí é parar um e negócio que. dizer isso, né? Aí tem um remedinho bom para isso, que depois a gente fala. No... Mas é isso, Mas vai, meninas. Stephanie, é tua. Eu não entendi. Eu não ouvi. O nome A da pauta, Ah, o nome da pauta. criança. A A pauta, fé, a sim, é tua, fala e tua a vez. visão. Enxergando Ok, além das circunstâncias. Muito É bem. muito isso aí. profunda. ok. Reflexiva. Vamos hoje. Hoje está no volante como aqui tá a motorista do programa de hoje, Stephanie Seixas. Mas o meu carro é daquele de Andréia, autoescola, que tem um volante do lado que é a O Márcia do... instrutor, É esse, meu Márcia carro é desse. Costa. Hoje meu carro é Embreagem, desse. acelerador, Tá? freio, tudo. Pode Menina, frear, pode gatar essa embreagem aí, bora indo. Stephanie. Essa foi boa, Stephanie. ela é boa, é boa, é boa, é boa, é Essa boa, ela foi. é boa mesmo. Olha, no projeto, existem vários projetos no mandato, no nosso mandato, do nosso querido deputado estadual, comandante Dan, é nosso também, porque ele envolve todo mundo, é de todos. E aí Verdade. temos um projeto de oração, onde oramos uns pelos outros, e eu quero oferecer essa oração em forma de versículo daqui a pouquinho para os aniversariantes, mas antes eu quero orar, e vamos orar a palavra? Vamos Vamos orar orar. essa palavra e vamos direcionar essa palavra ao nosso maravilhoso, lindo Salvador, Jesus, Senhor das nossas vidas, suficiente. Lá em Isaías, no capítulo 26, o versículo 4, a palavra é: confiem para sempre no Senhor. Acreditem no Senhor. Que a fé de vocês esteja realmente focada e direcionada a Jesus. Somente no Senhor, que é a nossa rocha eterna. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar Jesus, nosso Salvador e Senhor. Nós queremos declarar, nós queremos dizer em alto e bom som: Jesus, Pai, no nome de Jesus, como tua igreja, que a nossa fé, ela está em Ti. Ela está direcionada, ela está colocada em Ti. Porque, Senhor,
Antes de acreditar na cura, nós acreditamos que tu és o Deus que cura. Antes de acreditar na provisão, nós cremos que tu és o Deus da provisão. E nós te adoramos, Jesus. E sabemos que a nossa fé em ti, ela não é burra. Ela é uma fé que compreende, ela é uma fé que discerne, ela é uma fé que entende. E nós direcionamos toda a nossa certeza, toda a nossa fé, toda a nossa segurança em ti, Jesus. Que és a nossa rocha, o Deus que cuida de nós. Então recebe a nossa gratidão e o nosso louvor nessa oração, Pai. No teu nome oramos. Amém. Sabe uma coisa que eu gosto de pensar? Que a fé, para ser fé mesmo, ela tem que estar em Jesus. Certeza absoluta. A Fundamento. fé por si só, fé em quê? Fé em quê? Ela é a fé em Jesus. Pronto. Eu gosto de Jesus que ele é simples, ele descomplica tudo. A gente enrola o meio de campo, mas Jesus vai lá e, vou te dizer, creio em Deus, creio em mim. Pronto, acabou a conversa. Acabou a conversa. Isso é verdade. Concordo plenamente. Ponto final. Ponto final, ele é simples, ele é muito simples. E para você que está fazendo aniversário hoje, receba esse texto que vai fortalecer o teu coração. Creia, tenha fé para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna. Isaías, capítulo 26, versículo 4. Felicidades. Parabéns. Parabéns. Exatamente. Agora, gente, é o seguinte, nesse caminho dessa pauta, antes, porém, contudo, entretanto, né, Fernanda? Você quer insistir numa coisa, então vai. Eu quero assistir. Sim, porque eu sou diva. Entendeu? Agora que Queridas, acordou. nós Acordei, somos eu tava aqui. divas. Nós somos divas e tem um vídeo maravilhoso, A Corrida das Divas. Olha que benção. Vamos Inspirador. assistir. Mas que eu quero dedicar essa medalha, essa corrida das dívidas, especialmente a uma mulher que faz 70 anos, a minha irmã Eliane. E eu quero, em homenagem dela, que todas as mulheres se esforçam, são guerreiras, um grande beijo, e essa medalha para você, Eliane, e para você, todas essas mulheres vitoriosas. Agora é a hora da medalha. Olha só, quero agradecer a esse moço aqui lindo, nosso deputado estadual, comandante Dan, que está sempre me apoiando. É tipo o meu fã número 1. Está sempre comigo, me apoiando, e é assim uma bênção ter um marido assim, que sabe cuidar do nosso mandato, mas também sabe cuidar de mim. Parabéns! A todas nós mulheres, 10 quilômetros divas! Que lindo. Maravilhoso! Amei! Show! Eu recebi como uma diva. Ó, para quem ficou curioso do vídeo, tá ouvindo pela rádio, dá tempo depois ir lá no YouTube, né, no Facebook e olhar. Exatamente. Que foi muito fofo esse vídeo. né, Muito André? lindo o vídeo, muito lindo, de verdade. Vai lá. Uma dica. Parabéns, Márcia É. Costa. 10 quilômetros, minha irmã. Pois é, eu falei assim, a minha irmã fez 70 anos, né, a Eliane, e aí eu decidi, falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma corrida de 10 quilômetros e vou dar a medalha para ela. Muito Ai, que legal. lindo. Muito Aí, bom. aí eu fiz esse movimento e dei para ela a medalha, assim, em nome de todas as aniversariantes, de todas as mulheres que, poxa, completam 70 anos, Nossa. daquele jeito Naquele maravilhoso. Exatamente. Verdade. Já bom. falei que ela passar essa unção para mim. Venha, Né? venha. Já pensou completando 70 anos, correndo 21 quilômetros? Meu Só Deus Jesus do na céu. cara. Ela não quer 10, não, ela quer 21. Não, eu já É. sei que isso vai ser verdade.
Eu, pelos olhos da fé, puxando para a pauta, pelos olhos da fé, eu também acredito que é verdade. Falando em fé, falando em fala e a visão, enxergando além das circunstâncias, vamos começar a nossa conversinha, Stephanie, pensando aí nessa introdução sobre abrindo com a fé, fé que nos impulsiona. Podemos começar por aí? Podemos começar por aí. A fé que transforma, a fé como ação transformadora nas nossas vidas. Como pode transformar uma situação talvez não tão favorável, não tão legal, em uma situação de bênção, em uma situação ao nosso favor. Sim. E como é que nós vamos, nessa fala, como é que essa ação nos move? Se manifesta. Se manifesta. É. Eu queria acabar o programa agora e dizer, tenham fé, beijo, e é isso. Fé em Jesus, porque a gente vai discorrer aqui, mas é simples. A fé transforma, a fé faz o tempo, de certa forma, desaparecer. Eu tenho começou meu bloco de testemunho. Tá. Aquilo Você vai que falar na igreja pra te demorava, testemunhar. exatamente, a fé ela é dona do tempo, ela é dona das circunstâncias. Aquilo que era longo para mim demais, a fé me fez encurtar aquele passo, aquele tempo, né, Fernanda? Sim. Mas eu quero insistir, eu só quero insistir aqui, meninas, que nós atrelemos essa fé a Jesus. Isso. Toda vez que a gente usa a Perfeito. palavra fé, colocar a fé em Jesus. Sim. Porque essa fé em Jesus é que é transformadora. Isso. Verdade. É essa fé em Jesus que nos faz experimentar tempos, modos, fases, desafios, alegrias, com toda uma direção correta, com toda uma direção que vai nos conduzir a viver uma vida de glória em glória. Porque é a fé em Jesus que não é burra. A fé em Jesus que não é negligente, irresponsável. A fé em Jesus é madura. A fé em Jesus, ela é aquela fé cheia de sabedoria, de entendimento, de verdade. A fé em Jesus. Sim. Não é aquela fé, eu não estudei, mas eu tenho fé que eu vou passar. Alô? Tudo bom, querida? Não, eu vou gastar todo o meu dinheiro, porque aí eu vou dizer, eu já ouvi isso, tá? Eu vou dizer para Deus, Deus é Deus de provisão, te vira aí, como é que é? É fé em que isso aí? Né? Essa fé, ela é irresponsável. A fé em Jesus não é irresponsável. Ela não é negligente. Ela é uma fé que se sustenta na sabedoria, na maturidade, na responsabilidade, no discernimento. E é por isso que eu penso, Stephanie, Andréia e Fernanda, que vocês precisam segurar, porque essa pauta de Stephanie, Não, ela é uma essa pauta que... Púlpito, essa pauta também. Essa cabe pra pauta, qualquer ela ambiente, cutuca. né? Mas faz sentido que a fé em Sim, Jesus, com certeza. ela é essa fé, Com certeza. essa fé que é responsável. Com certeza. Ela transforma porque ela é responsável. Ela é uma fé que é cheia de sabedoria, de entendimento, de discernimento. É uma fé fundamentada. Isso. Existem aquelas pessoas que acreditam que ter fé, ou andar em fé, ou por fé, é a desculpa para você não fazer nada. Você só fica esperando. Tem muita gente que pensa isso. É verdade. Entende? Vocês andam por fé porque isso é a desculpa que vocês querem dar para uma... Sim, para você não fazer nada. Ficar esperando. A fé não é... Por isso que a fé em Jesus não é burra, Fernanda. Exatamente. Ela é cheia de entendimento. Nós temos... A fé anda junto com a esperança, que são duas coisas diferentes, com certeza. Mas ela tem um fundamento. Qual é o fundamento? Jesus. As experiências, os exemplos, a palavra, enfim, tudo é Jesus. É por ele que a gente diz assim, eu ando em fé. Hoje eu acordei. Obrigada, Jesus. Se eu não acreditar nisso...
E tem um movimento muito importante, gente, que é preciso olhar quando se trata de fé em Jesus, que é o movimento que nos faz entender que é, essa fé em Jesus, ela não resulta só em uma vida cheia de alegrias, cheia de Sim, certezas, cheia sim, de sim. ânimo. Não, não, não. Essa fé em Jesus, ela me dá a capacidade de perceber horas desafiadoras, horas difíceis, como grande oportunidade para crescimento, para transformação, ressignificação e mudanças. Sim. Não é, a fé em Jesus não está atrelada a só ter sucesso, não. A só estar numa vida só de De céu de alegria. Prosperidade brigadeiro, de coisa financeira, tem gente que acredita Prosperidade. só nisso. prosperidade. É. Não, 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 Não. não. Não, 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 Aliás, não eu tá, acho não. que Ela é aquela fé. Perdão. não, eu diria que a fé, o grande momento dela se manifestar Na prova. é exatamente nas dificuldades, nos momentos desafiadores, né? No momento de decisão ou no momento de dor. Quando você está alegre, está tudo bem, correndo tudo bem, qual é o desafio? A fé na minha vida servia sempre muito como um conforto, reconforto. Eu sabia que a situação ali não estava legal, que não queria estar naquela situação, queria pular para a próxima etapa, mas eu sabia que aquele processo era necessário. necessário, E a isso. fé vinha como um bálsamo no meu coração, porque eu sabia, em várias fases da vida, que ia dar certo. Eu conseguia sentir, saber, e mesmo sofrendo, e Acreditar. acreditar. Então, a fé na minha vida, ela vem como um ensinamento, mas ela vem como um bálsamo também. Sim, e é aquele refrigério, né? Isso. A fé em Jesus é um refrigério que na hora da dificuldade, porque foi ele que falou, eu vou repetir as palavras do meu amado, do meu Salvador e do meu Senhor, ele disse, e João registrou no livro que escreveu, ele disse, no mundo vocês terão aflições. É isso aí. Não vou enganar ninguém. Não vai ser um mar de rosas, não, querido. Tá? No mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo. Esse finalzinho aí, tenham bom ânimo, no original, um dos desdobramentos do original significa, o tem de bom ânimo significa, eu privei o inferno de destruir vocês. Nossa, Basta isso. basta Então, isso. então eu tenho fé em Jesus, que eu sei que eu posso ter dificuldade, mas o inferno está privado, Verdade. proibido, Verdade. proibido, porque ele é quem deu essa ordem de me destruir como igreja dele. Não é eu sozinha, Márcia, não, eu como igreja dele. Sim. Gente, tá fazendo Não, sentido isso não, aí? não, Porque olha, me por aí. ajudem. Faz sentido, porque assim, eu conheço pessoas que a fé, ela entende que ela acredita em Deus, acredita em Jesus, nosso Salvador, e acredita nas suas próprias ações como sendo a fé. Algumas pessoas confundem isso, né? Como a Fernanda falou, tá tudo bem, né? Eu estou bem empregada, minha família toda tem saúde, tem moradia, tem uma vida digna, decente, né? E só quando a adversidade chega é que a gente vai, talvez essa pessoa acorde, né? E diga, aquilo que eu vivia não era fé, a fé agora eu estou sendo testada. E assim, é fundamental entender essa relação com Jesus que molda toda a nossa vida, que Sim. determina tudo. Assim, eu sou uma pessoa que eu sou dependente de Jesus, eu pergunto a opinião dele para tudo. Né? Eu tenho esse costume, Jesus, olha, hoje eu vou comprar tal coisa, aí eu acho que eu vou fazer tal coisa, mas eu não sei o que é bom para mim, e pode me dizer o que é melhor, me levar para o melhor lugar? Então, tem gente que talvez pense assim, não, mas isso é uma coisa pequena, uma coisa que Jesus não vai se preocupar. Está enganado. Claro que sim. Ele é o do dia a dia, ele é o do verdade. bom dia, obrigada, e Verdade. das coisas mais gigantes que se apresentam na vida da gente. E compreender essa relação de intimidade, da consistência da vida inteira,
porque ela não é, a fé ela não está relacionada só ao momento. Só um momento. Porque agora eu estou na verdade. dificuldade, agora eu vou buscar a fé verdadeira. Não, ela tem que estar na diária. tua vida, diluída a vida inteira, desde a infância sendo aprendida. E se você está aprendendo agora, com 30, com 40, não tem problema. Mas esse Jesus, ele vai te ensinar que ele quer fazer parte da tua fé, da tua vida inteira, para que a tua fé nele seja forte, seja consistente. Eu acho que está dando pano para manga aí de um programa, de um outro desdobramento desse programa sobre fé, porque tem muita coisa para falar sobre fé, Stephanie. Porque a Andrea falando, e fica assim muito presente para mim a questão da fé afetar a nossa vida diária. A fé em Jesus afetando a nossa vida em todo o tempo. Então, assim, a fé em Jesus afeta a minha decisão, por exemplo, de como é que eu estou tratando esse outro nessa relação. A minha fé em Jesus vai afetar aquela forma de estar naquela relação. A minha fé em Jesus, como é que a minha fé em Jesus afeta a minha vida profissional? Na hora em que eu não vou enganar, não vou mentir, não vou trapacear. Trapacear, verdade. Então, é a fé em Jesus que afeta a minha conduta na minha vida diária em todos os papéis. A fé em Jesus precisa afetar a nossa vida como pais, como mães, Claro. como amigos, como Sim. filhos, como Sim. filhas. Sim. A nossa fé em Jesus precisa afetar a forma como eu estou dirigindo no trânsito. Com certeza. Bota Fala desse com a testemunho. Fernanda. Eu estou dirigindo. Eu 5 estou minutos, né, dirigindo gente? no trânsito. Aí a fé em Jesus, aí aquela pessoa linda, maravilhosa, só que não. Dá Só uma que não. cena Não. ali. Só que aí você chega, e a tua fé em Jesus afeta logo a tua conduta. Ele, ô filha, ei, ô. Cadê? Deixa eu contar um testemunho recente. Vai, irmão, revela. Aconteceu ontem, por sinal, Pode ir. estava eu, Só falta dar o horário. né, rapidinho, estava eu caminhando, dirigindo, né, e aí parou, né, o trânsito parou, parei. Eu não costumo parar em cima do para-choque do outro, né, do traseiro. Aí o cidadão, né, viu a brecha entre o meu carro e o outro, aí ele, tchum, ainda não dava para sair. Aí eu falei assim, Jesus, presta atenção, Jesus. Não, sério, diante do Deus Altíssimo, que eu fiz isso. Jesus, olha aí. Aí eu tenho que ter calma, eu tenho que respirar, entendeu? Eu não posso me atribular, Jesus. Fala para mim, Jesus, o que tu ia fazer agora? Olha o bonito, se achando aí, vai cortar direito. A minha... Aí, de sério, gente, isso não é conto para ilustrar o Soluções Mulher de hoje, não. Isso foi verdade. Calma. Foi a palavra que eu ouvi. Perfeito. Aí, a fé em Jesus afetando um jeito de estar no trânsito. A fé em Jesus precisa afetar o nosso vocabulário. A gente precisa agora escutar uma garotinha cacheada que vai falar, Ana Vitória, sobre o tema do programa. Vamos ouvi-la. De acordo com a Bíblia, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O autor de Hebreus nos convida a viver no nosso dia a dia dessa maneira, vendo que mesmo diante de situações que parecem imutáveis ou problemas que parecem ser maiores que a nossa capacidade de resolução, possamos crer e confiar que existe um Deus maior que todas as coisas. Um grande exemplo disso é o pai da fé, Abraão, que tinha uma circunstância que parecia ser imutável, mas que permaneceu, teve fé e creu naquilo que o Senhor havia lhe prometido e viveu no tempo certo aquilo que o Senhor havia dito há muito tempo atrás. A Bíblia ainda fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E como nós, cristãos, podemos crer na volta do Senhor Jesus ou crer que ainda viveremos com Ele eternamente, se não por meio da fé. Que a fé seja sempre o nosso canal de força, seja sempre um alicerce e seja sempre um mecanismo de nos tirar daquilo que parece ser imutável e nos lembrar
que existe um Deus que olha por nós, que é maior que todas as coisas e que sempre cumpre aquilo que promete em sua palavra. A Lindinho. Vitória, ela tem É, entre a 80 e 90 anos, eu tenho certeza. Com essa não tem. É essa faixa aí. É que a fé, você vê como é que a fé afetando a nossa maneira de proceder, de viver e de falar. Eu queria pegar a segunda parte dessa nossa conversa, já que a gente vai falar sobre fala, da gente tentar fazer um link aí com essa fé que afeta essa fala, Exato. Com certeza. Isso mesmo, Com isso que eu certeza. né? Sim. Que afeta essa fala, que afeta a forma como a gente, por exemplo, se utiliza de um vocabulário que não é hostil, que não é ofensivo, que não é degradante. Isso é a fé em Jesus que afeta essa minha forma de falar. É, sim. Eu poderia aqui usar uma fala que fosse uma fala para botar desânimo, para colocar a pedra de tropeço na vida do meu irmão, na vida de alguém, e aí, de repente, a fé em Jesus afeta. De repente, não, né? Não pode ser de repente, é intencional mesmo, é uma questão de escolha. Né? A fé em Jesus vai lá e afeta aquela minha fala que anima, que traz vida, Que né? traz, é Porque verdade. É verdade. ali em Provérbios diz que a nossa palavra tem o poder entre a vida e a É morte. verdade. isso É mesmo. verdade. Com Mas a certeza. gente está indo para o intervalo, né, na rádio, na TV, e aí a gente continua aqui no YouTube, no Facebook, com essa conversa de muito aprendizado. Eu tenho um testemunho para dar sobre essa questão da fala, né, quando ela reflete isso. Ontem um colega nosso de trabalho recebeu uma notícia boa e ele disse assim, poxa vida, até que enfim uma bênção. Na hora, eu não aguentei, bati no ombro dele, ô meu irmão, tu não acordou hoje? Já Tu não é. vieste trabalhar? Você não está com a sua família em Verdade. segurança? É verdade. Todo dia o Senhor te abençoa. Aí Deus ele é disse, bom. é verdade, eu não posso reclamar. Hoje você só recebeu uma graça maior agora. É. Mas todo dia a gente tem essa palavra. Então, assim, pelo menos no ambiente onde eu posso falar, eu estou liberada, autorizada, mesmo que a pessoa não goste muito. Mas eu não consigo. Eu sempre tenho que mostrar a clareza da fé em Jesus, da bênção que é viver cheio de bênção, cheio de alegria, cheio de vida, todos os dias da vida da gente. O meu pai tem essa alegria e até no lugar que ele não está liberado, ele está falando de Jesus. Né? Não tá, Deus marcou bobeira, ele está aqui, ó. Porque Jesus, seja lá onde for. Tem lugar que a gente nem... Bora ficar aqui um pouquinho na nossa, né? Quando eu vejo lá, vem o papai, eu vou segurando pelo braço aqui, assim, ó. Volte, sente bem aqui do meu ladinho. Jesus é tão presente, a fé e tudo na vida dele, a alegria, que a André ainda... Se eu posso falar, eu falo. Ele não podendo... Não podendo, ele fala. Pega mais alto com ele. Gente, essa comunhão com Jesus é a comunhão com Jesus que promove vivermos em fé. Quando a gente fala, né, a fé em Jesus, é a partir dessa comunhão, de conhecer Ele, né, de primeiro aceitar, começa lá, né, começa pela aceitação. Começo, E depois conhecer, caminhar com Ele dia a dia. Por isso que Ele faz parte do nosso dia a dia. É importante. É só quando eu estou com uma dor de barriga, ou sei lá, um momento ruim, que você vai chamar Jesus? Todo o tempo. Por isso que a comunhão, ela promove essa fé. Na verdade, a comunhão com Ele promove a fé, aumenta, acrescenta, enfim, e não é uma fé burra, como a Márcia já falou. Comunhão é convívio, né? Essa fala nossa, que reflete essa fé em Jesus, torna-se algo muito natural. Sim. Né? Natural em qualquer ambiente, você vê mais beleza na vida do que quando a gente está amargurado e sem a fé, com essa ausência, né, da fé em Jesus. A gente vê beleza numa plantinha que está nascendo, a gente vê beleza no cabelo que hoje, está assim mesmo, vamos assim mesmo, Jesus está com a gente. E é muito melhor viver. Mas essa um fé. cabelo, não é aquele cabelo... A gente voltou. Só tá. um time, que nós Ok. voltamos agora do nosso intervalo da Rádio e TV. Esse é o nosso Soluções Mulher, programa idealizado, pensado
e pelo nosso deputado estadual, comandante Dan, meu marido, que nos dá essa oportunidade daqui de fazer desse espaço aqui um espaço de edificação mútua para todas nós, mulheres. E estamos falando hoje numa pauta de Stephanie Seixas sobre a fé, a fala e a visão, enxergando além das circunstâncias. Então, estamos entendendo que a fé, para funcionar e para ser fé, ela precisa estar depositada, direcionada em Jesus, atrelada a Jesus. A fé em Jesus é que deve afetar a minha fala, os meus relacionamentos, a minha forma de viver, a minha forma de lidar com o dinheiro. A fé em Jesus afeta a nossa forma de lidar com o dinheiro, né? É uma fé que é de entendimento, é uma fé que é de maturidade, de responsabilidade. A nossa fé em Jesus não é burra, ela é cheia de sabedoria e entendimento. E é por isso que a gente está aqui pensando nesse assunto. E já que a gente vai falar sobre a fala, eu sugeri aqui que a gente pudesse também atrelar essa fala à fé em Jesus, que como é que a nossa fala está sendo afetada por essa fé em Jesus. E aí, essa linguagem que edifica, eu me lembrei logo de quem? De Tiago. Paulo. Tiago. Tá bom. Paulo, mas aí veio Tiago logo na minha cabeça. Tiago veio assim, todo serelepe, todo saltitante. E ele fala aqui no capítulo 3 sobre o domínio da língua. E ele diz assim: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo que pode contaminar a pessoa por inteiro, incendeia todo um curso de uma vida. Já pensou nessa língua sem ser afetada pela fé em Cristo Jesus? Nossa. A destruição que causa. Já pensou essa fala? Já pensou essa fala sem ser afetada pela fé em Cristo Jesus? Verdade. É verdade. Ela criou Vai caos. colocar aquela palavra que foi lá colocada naquele coração daquele filho, que mexeu com ele, que desanimou ele, que deixou ele marcado. Gente, a palavra ela é assim, se ela não estiver totalmente alicerçada nessa fé em Cristo Jesus, ela vai ter esse poder de morte. É verdade. Com certeza. E essa questão da fala, menina, gente, é o seguinte, Deus é perfeito. E tudo que Ele faz é perfeito. É perfeito. Nós somos a perfeição de Deus, sim. Porque você já parou para pensar o mecanismo que é um ser humano, o corpo humano? A fala, gente. Então. Coisa tremenda é a fala. Os cientistas já descobriram essa questão da fala. Tem uma pesquisa, não vou saber agora quem foi o descobridor, mas é uma pesquisa japonesa, que esses pesquisadores eles começaram a falar, eles juntaram grupos, né, para falar para a água, falar para um copo de água, com água. Um grupo falava palavras ruins, palavras ruins, qualquer tipo de palavra ruim. Negativa, né? Palavras negativas, palavras ruins, más palavras. E o outro grupo falavam boas palavras. E depois eles foram examinar a constituição daquela água para quem pronunciou más palavras e as boas palavras. E é completamente diferente a estrutura da água. Imagina, você pronunciando por um copo de água. Imagina. Fernanda, olha isso. E meninas, olhem só. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha isso!
Eu tô lá, Senhor, louvado seja teu nome, glória ao teu nome, aleluia. Um beijinho pro Senhor, ó Senhor, tu é lindo, é maravilhoso. Aí quando eu olho pro meu semelhante, eu digo, você não presta, você é um. Como é que pode isso? É. Como pode isso? Aí ele fala assim: da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos? Não pode ser assim. Entende como a incongruência? Como é que eu digo, Senhor, eu creio em Ti, Jesus, eu creio em Ti. E aí eu te adoro, eu te amo, lindo, maravilhoso. E na hora de dialogar com o outro, a minha boca se abre para amaldiçoar esse outro. Em que momento a minha fé aí está direcionada em Cristo Jesus? Está Eu em tenho- consonância, né? Eu tenho um exercício Não, pessoal. é uma provocação mesmo, Sim, sabe, gente? Sim, Stephanie, sim, porque perdão, isso é é desafiador. uma provocação mesmo. Eu estou provocando aqui a que nós consigamos refletir sobre essa Sim. situação, essa incongruência. É. Porque se eu estou louvando a Deus, se eu estou adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, é com essa mesma boca que eu tenho que continuar, que essa fala seja afetada por Ele, para Sim. continuar abençoando, ajudando, acolhendo esse meu irmão, essa pessoa comigo. Fala, Stephanie. Nesse sentido da tua fala, Márcia, minha fé é que eu vou ser madura, que eu vou ter equilíbrio emocional. É minha fé, é o que eu quero. Eu quero conviver bem com as pessoas, apesar de achar que eu convivo. E aí, é de conhecimento aqui, como nós trabalhamos juntas, que sempre vem um teste para ti, né? Sempre Tu tem um vai, esmeril. tu não vai vir à toa, não vai passar não vai pegar o certificado sem fazer a prova, não existe. E aí é isso que você falou. Eu tô aqui muito louvando a Deus, aí vem um enviado, acho que do próprio Deus, vamos colocar assim, né? Testando. E aí no grupo lá, porque com uma afronta desnecessária, e eu, meu Deus, com vontade de falar outra coisa, eu respirando fundo, meu pequeno gafanhoto. Era o que eu consegui, foi o que minha fé me possibilitou. Mas a vontade era outra. O coração ficou até remoendo depois. Mas eu fiquei satisfeita com a fé na minha fala. Sim. Eu pude olhar para aquele irmão, para aquela A pessoa fé te que estava obriga com a uma ter afronta que nem autocontrole, era. Eu né? tava, no início da fala, eu estava ajudando a pessoa, e a pessoa veio aqui, pá. Falei, é o teste, é agora. Se eu não colocar a minha fala em ação agora, não vai ser mais. E eu fiquei feliz com isso. A fé te traz essa felicidade. A fala bem colocada, quando você não quer falar, quer dizer, você quer falar uma coisa que não é para falar e você consegue não falar, te produz essa felicidade, essa satisfação com você Sim. mesmo. Existem pessoas Agora, que tem para um mim ponto. é desafiador. Existem Sim, algumas pessoas. mas né? tem um ponto aí que eu acho interessante olhar e atentar, é que assim, ah, essa fé que eu quero que afete, essa fé em Jesus que eu quero que afete a minha fala, a minha forma de falar, é porque ela primeiro, essa fala só foi produzida porque ela já estava dentro do meu coração. É verdade. A boca não fala do que o Fala do coração está coração tá cheio? Cheio, isso. Não é verdade? Então, Sim. se eu costumo alimentar o meu coração com essa fé em Cristo Jesus, vai reverberar numa fala que vai ser o reflexo desse coração que está mais alimentado com a experiência, o relacionamento com Cristo Jesus do que qualquer outra coisa. Faz sentido? Com Total. certeza. Com certeza. Total. Não é? Total. Porque assim, nós precisamos entender que assim, a luta, a guerra entre o espírito e a carne, quem vai vencer? Quem tiver mais forte, quem tiver mais nutrido, alimentado. Verdade. mais alimentado. Verdade. Gente? Sim. E aí, se a mentalidade da carne está mais alimentada que a mentalidade do espírito, quem é que vai vencer? Né? Falando dessa questão aí, dessa linguagem que é colocada. Então, assim, aquela pessoa que só vê catástrofe, só vê que não vai dar certo, e fala disso,
e fala, não, porque aí entra naquela coisa da conspiração, da teoria da conspiração, e não sei o quê, porque ela está totalmente alimentada naquilo ali, e a fé em Jesus não está afetando mais nada. Sim. Agora, partindo para a visão, eu vejo que a fé em Jesus precisa também afetar minha visão. André estava falando aí da pessoa que não vê. Até que enfim que eu estou vendo uma benção. Como é que a minha visão está tão as Embaçada. lentes da fé em Jesus que modificariam a minha forma de ver, não estou enxergando através dela? Andréia, faz sentido isso para você? Faz assim, eu nem consigo imaginar a minha vida hoje sem essa Verdade. visão, Eu sabe? também. Todos nós aqui estamos aprendendo, quero dizer para quem está nos Sim, assistindo, é verdade. ouvindo, que a gente Estamos em... não passa por problema, não, passa sim, tá? Como todo mundo passa, como diz a palavra do Senhor lá, tereis aflições. Só que a forma como a gente encara esse desafio é que revela quem realmente, o Em tanto quem que a gente está cremos. alimentado, em quem Sim. cremos, né? E eu não consigo me imaginar a minha vida sem essa fé que molda a minha fala, que molda o meu caráter, que molda a minha visão do mundo. Né? Recentemente, eu estava com uma dificuldade de algo que eu achava que era certo e que deveria acontecer na vida da minha família, mas com a minha força, com a minha fala física de Andréia, alguém desse mundo terreno, não estava conseguindo. E aí, quando eu comecei, Senhor, olha, tu está vendo isso, eu penso isso, eu acho que é isso, mas é a tua vontade que é soberana, porque tu sabes do amanhã meu e de toda essa família. E num dia a coisa parece que se desbarata toda, né? Ela se desmancha e entra novamente no eixo. E aí, assim, todo mundo se alegra, mas tem todo um aprendizado com relação a isso. Sim. E assim, não perder essa visão do que a gente deseja tanto, do que a gente quer, que a vontade do Senhor seja soberana nas nossas vidas. E essa é um pouco da visão que eu tenho. Né? Maravilhoso. Que é uma visão afetada pela fé. Gente, olha só, eu penso assim, eu penso o seguinte, a fé afetando a minha visão vai me fazer enxergar as coisas do tamanho certo. A fé em Jesus afetando a minha visão vai me fazer enxergar que aquilo não é banal, que aquilo tem uma importância, e também vai me fazer enxergar o tamanho certo daquele problema. Ele não é tão grande assim que vai me soterrar, não. A fé em Jesus afetando a forma como eu olho o problema. A fé em Jesus afetando como eu olho aquele problema e consigo, nele, através dele, ter aqui a segurança de que ele está comigo e de que eu vou encontrar com ele as soluções. É uma forma diferente de olhar? É uma forma diferente de ter uma visão sobre as coisas? Com certeza. Ou não? E assim, Sim, fato. com certeza. E para o lado inverso, que é quando você olha algo e que acha que não tem valor, e a tua fé vai te dizer assim, preste atenção nisso aí, é tão pequenininho, mas pode crescer, esse problema vai ficar maior. Tem o mesmo peso. E isso é libertador, porque a gente vai conseguir estar atento por algo que pode acontecer. Eu não estou falando isso só de questões de saúde, não, mas de tudo, da educação de uma criança, de uma questão profissional, que talvez a gente não esteja atento. Acho que isso não tem nada a ver, esse comportamento. E o Senhor já te revelou, já te falou no coração, mostrou. já vem na tua mente, Verdade, no teu ouvido. verdade. É a história que o pessoal diz, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Não é uma pulga, não. Não, É é o Jesus. espírito mesmo. É verdade. É um E- incômodo, né? Fica aquele incômodo. E afeta essa tua visão que vai influenciar o teu futuro. Eu já contei aqui a minha experiência, que eu acho que essa para mim foi a experiência mais desafiadora da minha vida. Inclusive para viver a fé, né? Que foi quando a minha mãe faleceu. Antes de falecer, eu orei ao Senhor, né? Porque eu abri meu coração, eu estava aos 20 anos, e
eu não me via em condições. Alguém pode até achar que, poxa, Fernanda, essa tua oração foi muito egoísta. Mas eu não atribuo dessa forma. Eu acho que foi sincera e honesta. Eu disse ao Senhor, eu não vou ter condições emocionais para cuidar da minha mãe se ela voltar e ficar vegetando em cima de uma cama. E eu vou estar mais feliz se tu levar ela para junto de ti. E se isso acontecer, eu vou saber que foi essa a tua vontade. Imagine que é você entregar. Eu fiz uma oração de entrega. Ela era o meu esteio, ela era simplesmente tudo. Ali, sempre representou isso, né? E sempre foi essa pessoa. E o Senhor levou. E eu, em alguns momentos, eu até entrava em conflito comigo mesma, porque eu queria sofrer pela perda dela, entendeu? Mas eu não tinha esse sofrimento. Claro, a ausência e tudo, nossa, até hoje. Mas, Fernanda, a forma como você... porque... Olha como eu enxergo, olha como é que eu construo aqui o meu entendimento a partir de te escutar. É que você olhou para aquele momento ali e olhou para aquele fim de ciclo da Dona Cícera humano, né? E olhou para aquilo ali com a fé em Cristo Jesus, que sim, aquele ciclo era preciso ser fechado. Para quê? Para que ela pudesse ter toda uma experiência como um ser glorificado em Cristo Jesus, porque é a fé em Cristo Jesus que ajuda a gente a ter essa visão de morte humana, é verdade, né? E vida muito para além desse corpo humano. Sim. É essa fé em Cristo Jesus que nos ajuda a compreender a morte do justo. Sim. De um jeito diferente. É verdade. É verdade. Aí a pessoa fica assim, por que você não está se desesperando? Por que você não está arrancando os cabelos? Mas por quê? Porque a minha fé em Cristo Jesus me faz ver aquela partida verdade, como só uma ida para um outro plano, uma outra vida que é a vida eterna. Sim. Aí eu não vou precisar me arrancar os cabelos, me desesperar aqui, porque eu sei que é assim que eu consigo enxergar. É isso mesmo. É verdade. E nessa nossa conversinha aqui, a pastora, a pedagoga Ilenilde, ela também tem uma colaboração com a gente. Vamos ver? Vamos lá. A fé, na verdade, é o fundamento da vida do cristão. Ela é o nosso horizonte. Se nós não tivermos fé, não temos como enxergar o futuro. Não temos como enxergar as bênçãos que Deus nos proporciona, além da nossa visão humana, da nossa visão material. Então a fé, ela embasa tudo aquilo que nós acreditamos que Deus fará, e Ele faz. Então a fé é o fundamento da vida do cristão. É isso mesmo. Eu agora quero aproveitar a oportunidade e chamar um moço, um rapaz, mais especificamente um gatinho. Olha, gente, a gente precisa agora ouvir o Dan, porque assim, o Dan é um homem de experiência de fé. E eu quero que ele tenha agora essa oportunidade de refletir aqui com a gente. Fala, Dan. Olha só, como é que nós conseguimos, né, ver além do visível? Como é que nós conseguimos enxergar aquilo que aparentemente parece uma grande dificuldade, mas que de repente pode ser uma solução? Confiando em Deus, tendo fé. A fé, conforme diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se não vê, mas é a convicção daquilo que se espera. Eu não vejo, mas eu percebo, mas eu confio e espero que vai acontecer. Eu lembro sempre de um filme do Indiana Jones,
quando ele está ali passando por diversas experiências, né, que são ali algumas charadas, e uma delas tem a ver com a fé. Ele se depara com um grande abismo e do nada ele decide pisar ali onde não existe chão, e aparece uma prancha que faz com que ele possa atravessar por outro lado. É dessa maneira, confiando em Deus, sabendo que Ele está presente em nossas vidas, que Ele é capaz de fazer aquilo que nós não podemos fazer, né? O invisível pode acontecer, o impossível pode acontecer. Confiando em Deus, nós vamos sempre alcançar esse retorno, estas soluções, seja na saúde, seja na família, seja de emprego, qualquer necessidade que você tenha. Confie em Deus, tenha fé, porque ela é capaz de fazer com que você transponha o intransponível, atravesse aquilo que você não por si só seria capaz de atravessar, os mares, que veja as muralhas ruindo, né, e veja a solução chegando. Deus te abençoe, tenha fé. Beijo no coração. Amém. Sabe quando o Dan fala, eu me lembro daquela historinha assim, que houve uma grande enchente e a enchente estava tomando proporções ainda cada vez maiores, aí o cara sobe no muro. Aí vem o corpo de bombeiro com barco e tal, vamos, não, Deus vai me salvar. Verdade. Aí a enchente começa a tomar o muro, ele sobe no telhado da casa, aí a casa já estava completamente alagada, e ele, lá em cima, vem um helicóptero do bombeiro, botou uma escada para ele subir, não, Deus vai me salvar. Aí ele chegou no céu, chateado. Como assim, Deus? Fiquei lá, falei para todo mundo que tu ia me salvar e tu não me salvou. Aí Deus fala com ele, mas eu mandei bombeiro 2 vezes. Não é? Para te salvar. É aquela coisa da fé não afetar a nossa visão. Sim. Eu preciso entender que uma fé que é em Cristo Jesus, ela não é burra. Ela tem entendimento, ela tem sabedoria. De que é aquela fé que é assim... Peraí, como é que eu estou vendo isso aqui? Eu estou vendo só da minha maneira? Eu estou vendo só do meu modo? E Deus está dizendo assim, coopera comigo, meu filho. Melhora a tua visão. Atualiza as lentes em mim, na fé em mim. E para de ficar aí dando murro em ponta de faca. Verdade. Dizendo que sou eu que estou te mandando fazer uma coisa que não é. É você que está negando olhar como precisa. Essa situação precisa ser olhada. Uau. Né? Ah, Senhor, eu não estou vendo um milagre financeiro na minha vida. Parou de gastar com bobagem? Então. Oi. Alô. Como é que está sendo a educação financeira, meu filho, diz o Senhor. Como é que você tem que... Se você ganha 1.000, está gastando 1.500 e está orando para que eu prospere a tua vida. Primeiro você vai ser próspero quando começar a entender que se ganha 1.000, eu vou saber lidar com 1.000. É a minha fé afetando a minha visão sobre como eu estou administrando o meu dinheiro. E aí eu estou dizendo, Deus não me abençoa. Poxa, Deus não me abençoa. Aí tem gente que fala assim comigo, poxa, Deus, eu queria que Deus mandasse sim uma pessoa que me desse um tanto de dinheiro. Aí eu disse assim, pois é. Aí a pessoa vem, Deus foi lá, tocou no coração, a pessoa vem, dá você o tanto de dinheiro, você vai torra tudinho do mesmo jeito que você costuma torrar o teu salário. Aí entende? Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Sim. É aquela situação que a gente precisa parar para pensar com a mente de Cristo sobre como a fé está afetando a minha fala, a minha visão, a minha vida. E Deus, Ele é pronto, a Bíblia diz que Ele é pronto a abençoar, Ele é pronto a dar em abundância tudo que você precisa de sabedoria, de maturidade, conhecimento dele, para poder viver a vida que ele planejou.
Ai, meninas, me segurem, me segurem. Inclusive, além daquilo que a gente pede, A pensa. gente tem 2 minutos. Então Pois muita é, e com coisa a minha é. fé na juventude que eu Amor tenho, de Deus do céu. Que essa aí, né? eu vou chamar uma chamadinha do Soluções Jovens com o Natanael e com a Débora. Muito boa tarde a todos vocês que estão ligados no programa Soluções Mulher. Aqui quem fala é o pastor Natanael Felipe. E eu sou a Débora Pereira e nós temos um convite muito especial para vocês. Amanhã, a partir das 17 horas, nós estaremos aqui no programa Soluções Jovem, na TV e rádio Boas Novas. E também nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Aguardamos vocês. Foco na missão. Foco na missão que a gente só tem 1 minuto, Márcia Costa. Bom, gente, olha, mais uma vez foi assim maravilhoso com vocês dialogar sobre o assunto. Eu até sugiro que a gente, né, se puder, a gente pense em A parte 2. um segundo ato, uma parte 2 aí. Segundo ato, adorei. Porque foi muito bom. Eu quero muito agradecer a Andréia, a Fernanda, a Stephanie, muito agradecer a vocês, a toda a equipe que está aí, Josué, sempre esforçado para esse programa acontecer dessa maneira, Débora, enfim, Renan, e todo mundo que está aí. Djalma está aí? Djalma está aí? Djalma está aí. Então é isso. Um grande beijo. Um coração para todo mundo aqui, ó, coraçãozinho para todo Vários mundo. corações. Yes. Fiquem com Jesus então, meninas. Paz.